Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, versículo 35. Nós vamos ler do 35 até o 38. Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o 38. Vai aparecer na sua tela aí também, você também pode acompanhar com a gente. Diz assim o texto sagrado: Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os seus campos. Amém? E eu gostaria de começar essa mensagem de hoje citando uma frase sobre evangelismo. Essa frase, ela diz assim: olha só que frase muito forte, poderosa. Alguém não envolvido com o evangelismo é como um bombeiro que corre para um prédio em chamas apenas para ajeitar um quadro na parede. Forte essa palavra, né? Eu não vou correr o risco de falar o nome dele todo aqui em inglês, porque eu provavelmente pagaria um mico. Mas é do evangelista Moody, e ele tem essa frase, eu vou repetir para você. A frase diz assim: alguém que não é envolvido, um cristão que não é envolvido com o evangelismo, é como um bombeiro que vê um prédio pegando fogo, em chamas, e ele corre para o prédio, mas ao invés de, quando chegar no prédio, ele ajudar a apagar o incêndio, ele entra, vê um quadro fora do lugar, ele organiza o quadro, põe na parede direitinho e volta e vai para a sua casa. Todos nós fomos chamados para o ministério evangelístico, todos nós fomos chamados para viver com intensidade a missão de pregar e anunciar as boas novas. Queridos, o mundo está em chamas, as pessoas estão clamando por socorro, e eu e você temos uma mensagem que pode mudar não só a história delas aqui nesta terra, mas pode definir o futuro, a eternidade de cada uma delas. E nós precisamos entender isso. Se nós não passarmos a evangelizar, a anunciar, a compartilhar a vida de Deus, nós seremos, como disse aqui o evangelista Moody, bombeiros que não ajudam quando algum prédio, quando algum local está pegando fogo. Simplesmente vão lá para organizar alguma paisagem, organizar algum quadro, alguma coisa semelhante. Nós temos que mudar essa história. Nós precisamos mudar isso. Esse mês, nós tiramos o mês inteiro, como eu disse, praticamente para falar sobre esse tema. Evangelista, estamos focando aqui no evangelismo digital, porque temos falado muito aqui sobre a internet. Temos anunciado, propagado os nossos cultos, compartilhado eles através da internet. E temos visto que a internet é um local extremamente, necessário. Temos visto que a internet é um local que precisa de evangelistas. Por quê? Porque é aqui onde estão as grandes multidões. Nós vimos nos dados das semanas anteriores que o Brasil é um dos países do mundo mais conectados. As pessoas estão no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Estão em todas essas redes sociais e mais outras até que às vezes talvez eu nem conheça. Mas as pessoas estão lá. E esses ambientes precisam ser invadidos com a palavra de Deus, com mensagens de fé, com mensagens de esperança, com alguém que ouse, que queira verdadeiramente fazer a diferença na vida, na casa e na família dessas pessoas. Temos tirado o mês inteiro para falar sobre isso. E olha, de uma certa forma, o Brasil, de uns anos para cá, tem entendido esse chamado evangelístico. Poderia ser muito melhor, e nós vamos entender isso nessa mensagem. Mas nós temos, de uma certa forma, entendido. Eu quero citar para vocês aqui alguns dados do censo de 2010, aonde nós recebemos a informação da quantidade de evangélicos do Brasil. Eu não vou nem dizer
cristãos, porque cristãos nós teríamos que envolver aí, né, os evangélicos, católicos, até mesmo espíritas, enfim, até outras religiões que se denominam também cristãs. Aí se são, se não são, aí não cabe a mim, amém? Eu sou cristão evangélico, feliz em Cristo e convencido pelo Espírito Santo de que a porta é Jesus acima de tudo e de todas as coisas, amém? Então, o censo diz aqui que em 2010, nós éramos mais de 42 milhões de evangélicos no Brasil. 42 milhões de evangélicos, é muita gente. A população do Brasil, eu não vou me lembrar aqui porque eu não busquei esse dado, mas se eu não me engano, era menos de 200 milhões de habitantes. 2010, ou 200 milhões de habitantes. Nós tínhamos ali uma proporção muito grande de gente evangélica no Brasil, ou pelo menos que se dizia evangélica. Nós estávamos até, eu me lembro de um tempo atrás, estar conversando com alguns pastores, e nós chegamos até a conclusão de que a gente estava tendo até os evangélicos praticantes e o evangélico não praticante, né? O evangélico que vai à igreja, que participa, que, né, tem todo o protocolo de cristão, vamos assim dizer, e o evangélico que se diz evangélico, mas não vai à igreja, fica em casa, ama Jesus, e enfim. Mas no meio de tudo isso, nós tínhamos 42 milhões de evangélicos. Agora pensa comigo, se esses dados fossem de fato dados crescentes e constantes no crescimento, nós já deveríamos ter ganho o Brasil inteiro para Jesus. Porque se em um ano, cada um desses evangélicos decidisse ganhar uma pessoa apenas para Jesus, uma pessoa, em 2 anos nós já seríamos o dobro, 84 milhões. Em um ano, né? Em 2 anos nós já seríamos quantos? De 84 nós já subiríamos para 168 milhões, ou seja, digamos que atrasasse muito, de 2010 para hoje, 2020, em 10 anos, todo o Brasil já deveria ser cristão. Todo o Brasil já deveria servir a Jesus. É lógico, sabemos que nem todos aceitam ou recebem a mensagem de fé, a mensagem da salvação, mas o grande problema, na realidade, não é este. O grande problema, na realidade, é o fato de que nós ainda estamos patinando no aspecto do evangelismo. A grande realidade é que nós, em muitos dos casos, estamos até regredindo. Pessoas que já foram evangelistas veementes, que amavam falar da verdade, da palavra de Deus, que amavam compartilhar Jesus, que amavam, viver Cristo todos os dias, e hoje estão vivendo suas vidas completamente descompromissadas com o reino de Deus. Muitos regredindo, voltando atrás. Nós precisamos entender a importância, queridos, a importância de evangelizar. Agora, por quê? Por que, pastor, que nós estamos assim, patinando tanto? Por que estamos assim, muitas vezes até regredindo? Eu acredito, queridos, que o grande problema é o fato de nós, a igreja brasileira, achar que o chamado evangelístico é um chamado para algumas pessoas. Não, evangelismo é para quem recebeu o chamado ministério evangelístico. Aquela pessoa, ele é um evangelista. Ele realmente tem esse chamado em Deus, então ele evangeliza, ele vai atrás das pessoas, ele gosta de fazer isso, e ele entregou a sua vida integralmente para isso. No máximo, nós estendemos aí esse ministério evangelístico até os missionários que vão para outros países, que vão para os indígenas, para os ribeirinhos, que fazem as missões urbanas, né? São pessoas missionários, homens e mulheres que decidem entregar integralmente as suas vidas ao chamado de anunciar a verdade, de anunciar a palavra da salvação. Alguns até atribuem esta missão e esta função de evangelizar ao pastor. Não, é função do pastor, o pastor que tem que evangelizar, ele é o pastor da igreja. A minha função é vir e ouvir a palavra de Deus. Não, está errado, não é assim que nós podemos pensar, não devemos avaliar dessa forma, porque isso não é a verdade da palavra de Deus. O evangelismo, queridos, não é um convite, o evangelismo é uma missão a todos nós.
O evangelismo é uma missão. Não é se você quiser. Jesus não disse, quem quiser vir após mim, se achar que deve, negue-se a si mesmo, se achar que precisa, tome a sua cruz e depois me siga. Não, Jesus deixa claro, qualquer um que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Algumas pessoas pensam até que a cruz é um problema, né? Eu estou carregando a minha cruz, essa é a minha cruz, fulano de tal é a minha cruz, esse trabalho é a minha cruz. Queridos, não é disso que Jesus estava falando. Quando ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele está falando da mensagem da cruz, a mensagem da salvação, a mensagem da fé, a mensagem que muda a história das pessoas. Nós precisamos pegar esta mensagem para usar na nossa vida, para compartilhar, seja com palavras, com atitudes, com ações. É isso que nós temos que entender. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Esse chamado não é só para alguns, ele é para todos. Esse chamado ele é para todo cristão, e todos os cristãos, eles têm de viver esse chamado de forma integral. Pastor, então quer dizer que nós vamos sair do emprego? Vamos todo mundo, pedir demissão, vamos parar tudo e vamos todo mundo viver o chamado evangelístico. Eu vou ser missionário, o outro vai ser o evangelista, o outro vai ser pastor, vamos parar todas as outras coisas. Não é isso, queridos, não se trata disso. Quando nós falamos que ele é um chamado integral, eu digo para vocês que ele é um chamado integral, não no aspecto do tempo dedicado totalmente à missão evangelística. Você vai parar de fazer as outras coisas para dedicar tempo só a isso. Mas o que eu estou falando é que ele é integral, porque ele é integral na vida. Ou seja, é uma vida cristã integral. É isso que a gente tem dificuldade de entender. É porque nós achamos que só estamos evangelizando quando a gente manda uma mensagem para alguém pelo celular. A gente acha que só está evangelizando se alguém abrir a boca, a oportunidade, e você depois abre a boca para dizer, olha, Jesus te ama. Mas não é isso, a nossa vida precisa refletir Jesus, nós pregamos a mensagem da salvação através da nossa vida. Uma outra frase do evangelista Moody que eu achei muito interessante, que pode nos esclarecer um pouco mais esse ponto de vista, é a frase dele que diz assim, de cada 100 homens, um lerá a Bíblia, os outros 99 lerão o cristão. É forte isso também, não é? Ele usa essa analogia, ele diz que, olha, de cada 100 homens, um vai ler a Bíblia toda, vai realmente estudá-la, vai compreendê-la. E os outros 99? Os outros 99, eles vão olhar para outros cristãos e vão dizer assim, olha, isso aqui parece com Jesus. Isso aqui parece algo que Jesus faria. Isso aqui parece o comportamento de Jesus. Parece que Jesus realmente agiria dessa forma. Mas o problema é esse. Nós não temos visto Cristo nos ditos cristãos. Isso é uma dificuldade nos dias de hoje na igreja brasileira. O que realmente isso quer dizer? Eu acredito que isso nos ensina que se nós formos cristãos somente na igreja, eu sou cristão só na igreja, na realidade nós não estamos sendo cristãos. Nós não estamos seguindo a Jesus de verdade. Porque Cristo se segue todos os dias, não aos domingos. Você não pode ser crente no domingo e no restante da semana não ser. Você não pode amar a Jesus no dia da célula, no dia do lar de paz, e depois nos outros dias viver a sua vida como se não tivesse compromisso algum, porque a vida cristã é uma vida integral. Isso muda a perspectiva do chamado evangelístico e ele nos mostra, esse pensamento nos mostra que a vida cristã é um chamado evangelístico, a vida toda, não uma parte dela, não um tempo que eu dedico. Toda a minha vida é um chamado evangelístico, tudo. O evangelho, ele não é parcial, irmãos. O evangelho, ele não vem na vida de uma pessoa para mudar uma parte dela. O evangelho não entra na vida de um homem para mudar uma parte da vida do homem, para mudar só a rotina de domingo dele. O evangelho não entra na nossa vida para dizer que domingo a gente tem que parar para assistir o culto, não. O evangelho entra na nossa vida, a mensagem da salvação entra em nós para mudar a nossa vida toda. Tudo dentro de nós precisa ser mudado quando nós encontramos o evangelho. Os nossos hábitos mudam. Eu vi uma frase do Rodolfo Abrantes, que é um cantor, cristão. Ele foi muito famoso, eu não lembro o ano, acho que anos 2000,
2000 mais ou menos, que ele fazia parte daquela banda Raimundos, que inclusive a banda existe até hoje, e ele deu uma entrevista esses dias atrás, no programa do Danilo Gentili. Eu vi depois no YouTube com os meninos aqui na igreja, e ele diz assim, ele foi questionado sobre por que ele mudou. Por que ele mudou a forma dele, o comportamento dele? Por que ele não continuou, né, no rock, tocando as músicas, as coisas que ele fazia antes? E ele falou algo que eu achei fenomenal. Ele disse, olha, Danilo, eu até tentei. Eu tentei ser do mesmo jeito, mas eu não consegui. Sabe por que ele não conseguiu, queridos? Porque ele realmente encontrou a verdade do Evangelho. Ele não encontrou uma história sobre Cristo. Ele encontrou o Cristo. E quando nós encontramos a Cristo, a nossa vida muda. Ela é transformada. Tudo se faz novo. Aleluia! Você precisa entender isso. O Evangelho não pode entrar na minha vida para mudar uma parte dela, ele precisa entrar na minha vida para mudar completamente tudo. Tudo muda, o meu pensar, o meu vestir, o meu falar, o meu agir, e não muda porque o pastor disse que tem que mudar, não muda porque o comportamento do crente tem que ser, muda porque o Espírito Santo nos constrange, a gente muda porque a gente muda. É incrível isso. Eu penso então que nessa perspectiva, seja você, meu irmão, um pedreiro, seja você um médico, seja você um secretário, uma secretária, né, um político, um pastor, um evangelista, qualquer coisa, qualquer função que você exerça nessa sociedade, todas elas, se você é cristão, todas elas precisam refletir o caráter de Cristo. Se você antes, é só um exemplo, amém? Se você conhecia antes um médico, que ele era um médico muito bom, como profissional médico, mas era muito ruim como marido, como pai, como filho, ele vai continuar sendo um ótimo médico, mas a partir do momento que ele se torna cristão, ele não será só um bom médico, ele será um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo. As coisas mudam na vida do homem todo, e isso pode ser o contrário também. Inclusive essa é uma perspectiva que nós cristãos temos que entender, irmãos. Espera-se que o cristão, que o servo de Jesus, tudo que ele faça com excelência. Procure sempre fazer o seu melhor, e isso também é evangelizar. Nós buscamos aqui, os meninos sabem, nós passamos às vezes final de semana inteiro, noites inteiras, virado, trabalhando. Hoje aqui eu vim fazer o culto, eu estava em casa, eu fui para casa, né? Deitei um pouco, tentei descansar, e a Lorena, criança não tem muita noção, né? Ela estava com um copo de água gelada na mão, e estava tomando a água, eu estava já dormindo assim, cochilando aqui no sofá, ela foi me dar água. Eu dormindo, ela foi me dar água. E aí ela não sabia me dar água, ela jogou água gelada no meu rosto. Eu dormindo e a água... Que é isso? O que é que está acontecendo? E eu despertei ali. E aí eu vim para cá, para a igreja, né? Já me organizei, levantei, tomei banho, vim cedo. A gente chegou aqui umas 3h30, eu acho, né? Não me lembro o horário. E aí eu trouxe até a minha maquininha de café, servi 2 cafés, assim, seguidos, né? Bem forte, para despertar. Por quê, queridos? Porque a nossa vida é um chamado integral. Não tem tempo, as pessoas estão, como disse a frase lá do início, pegando fogo, o mundo está pegando fogo, e o que nós estamos fazendo? Não, pastor, mas é porque tal dia eu tenho que trabalhar, eu sou professor. Você é um professor, mas é cristão, e como cristão, a sua vida como um profissional professor precisa refletir a Cristo. Não estou dizendo que você vai chegar na sala de aula e em vez de dar a matéria, você vai pregar o Evangelho, mas o que eu estou dizendo é que o seu comportamento, a sua vida, as suas atitudes, o amor com que você ensina, a excelência com que você exerce a sua profissão, tudo isso vai refletir a Cristo, porque a vida do cristão é uma vida integral. O chamado cristão é um chamado integral e não parcial. Como disse Jesus na referência que nós lemos no início, o trabalho é grande, irmãos. Tem muito a ser feito, mas tem pouca gente disposta a trabalhar. Muitos acham, não, é função do pastor. Evangelismo, não, fala com a irmã fulana de tal. Irmã Sônia, né? Irmã Sônia é uma evangelista poderosa. Fala com a irmã Sônia que gosta de visitar, de ir nos hospitais, de evangelizar. O evangelismo é um chamado para mim e para você. Eu, como pastor, exerço maior quantidade de tempo específico para o evangelismo. Mas isso não quer dizer que você, que tem a sua
profissão, como muitos chamam, secular, né? A sua função, a função que você exerce na sociedade. Isso não quer dizer que você não deva, com a sua vida, ser parecido com Cristo, refletir a luz de Cristo. Tem muito trabalho a ser feito, mas como disse Jesus, tem pouca gente disposta a trabalhar. Agora, o que nós podemos fazer é pegar aquilo que o próprio Cristo falou, que o próprio Jesus falou, e ele disse: como nós poderíamos solucionar isso? Como é que a gente soluciona então, pastor? Ele disse: orem ao Senhor, o dono de tudo, o dono da seara, o dono do campo, o dono dos trabalhadores, o dono de todas as coisas. Orem ao Senhor e peça que Ele envie mais trabalhadores. Nesse momento eu quero orar com você. Eu quero orar porque eu quero pedir a Deus que Ele desperte no seu coração esse desejo de ser um evangelista integral, um cristão integral.